Olá, pintor! Estamos aqui de novo para quê? Para a nossa última aula de florais. Eu sou Ana Zanotti e agora vamos finalizar as folhas de cotiledôneas, monocotiledôneas. Já passo para vocês aí esses dois jeitos diferentes de folhas. Não que sejam os únicos, mas são os básicos para você desenvolver os próximos. Ai, que coisa boa! Vamos finalizando as folhas e fazendo os acabamentos finais também. Algumas aqui eu já deixei com o fundo meio pronto. São muitas, né? Quais as cores que eu estou usando para o fundo? Sépia e verde Vessier. Ah, mas eu posso usar o verde Vessier puro? Não, não pode. Verde Vessier puro, por mais que o fundo esteja queimado, ele vai ficar uma cor muito básica, muito saturada. O tom terroso do sépia vai dar uma quebrada nessa saturação e depois vai dar mais contraste, mais naturalidade para a noção de sombra e luz quando você for colocar as cores mais claras. Aqui já estou aproveitando para fazer uma dobra, olha lá. Aqui estamos trabalhando com as folhas de lírios, orquídeas, que mais que tem essa folha? Tulipas. Já fiz o fundo delas. Depois a gente faz os cabinhos, os caules dos nossos lírios e das nossas orquídeas. Aqui, além de eu ter que fazer o fundo escuro, eu também já venho trazendo alguns pontos de luz já no fundo, que eu vou trabalhar com amarelo indiano, branco e verde inglês. Daquele jeitinho, puxando um curativo. Firma o pincel no começo e uma puxadinha muito suave que vai sumindo.
Já notou esse acabamento? Como eu fiz isso? Branco de titânio, amarelo indiano, verde inglês. Olha que interessante. Eu vou trazendo contorno. E aqui, você tem que saber que esse tipo de folha também tem uma divisão, certo? Então, um dos lados você pode clarear, do jeito que eu fiz aqui, deixar um pouco mais claro que o outro. Ou também, nesse outro caso aqui. Eu vou clarear a ponta dela aqui na dobra, como eu fiz no outro. Vou clarear os dois lados. Marcando bem aqui a ponta. Clareei então os dois ladinhos. Mas não deixei de demarcar o meio. Maravilha, vamos passar para essa daqui. Aqui eu vou evidenciar essa dobra aqui de trás. Colocar inclusive um pouco de verde Vessier. Verde inglês, verde Vessier, branco de titânio. Colocando um pouquinho de sépia também, para tirar essa saturação. Não me entenda mal, se você quer fazer um quadro bem colorido, aí claro que você vai usar menos sépia, menos terra de siena queimado misturado a outras cores. Mas no caso de você procurar tons mais amenos, como é o caso aqui, a gente usa bastante amarelo indiano, sépia, terra. Já vamos fazer a sombra dela. Vamos terminar essas aqui com uma leve luz amarelada. São pinceladas longas e contínuas. Não fique esfregando o pincel, porque senão você não vai conseguir luz e sombra, você vai acabar misturando as cores.
Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês é essa daqui, ó, que já está seca. O fundo dela eu fiz anteriormente e o fundo tá seco. Não indico fazer acabamento em folhas assim, porque te dá muito pouca noção do quanto usar para o sombreamento. É bom que que o fundo esteja molhado, para que você saiba medir a quantidade de claro. Vocês viram que eu fiz várias camadas aqui, do mesmo jeito que eu fiz a hortênsia e as outras flores. Teve uma parte mais escura, aí depois uma mais clara com o verde inglês, amarelo indiano, um pouco de branco, e por fim eu dei as pinceladas de luz pura no final. Com o fundo seco, é mais difícil ter essa noção. Clareei aqui também os dois ladinhos dela. Aqui para finalizar eu estou usando esse tom vibrante do verde inglês com amarelo indiano. Talvez a gente até coloque ele em outros pontos. Muito bem, vamos para cá. Essas aqui são uma técnica diferente, mas as cores não vão alterar muito. Já demarque bem, claro, respeitando a pincelada respeitando a direção do desenho. Como assim? Esse desenho tem esse formato aqui de coxinha, então você não vai fazer toda ela assim, com pinceladas retas. Aqui também você já começa a aquecer para a movimentação do acabamento. Então é uma pincelada que converge para o centro. Perfeito? Sépia e verde VC. Podemos colocar também um pouquinho de terra de siena queimada. Amarelo indiano. Terra de siena queimada com o verde VC gera uma tonalidade
de verde musgo quente, que vai trabalhar muito bem aqui para quebrar um pouco com esse tom azulado. Muito bem, fizemos o fundo dessas folhas, que são as folhas das hortênsias, também podem ser usadas como as folhas de hibiscos, rosas, também são muito parecidas com essas, apenas menores. Vamos para a claridade. O que eu fiz aqui? Branco, amarelo indiano com um pouquinho de terra de siena e também pode colocar um pouquinho de verde inglês. No meu canal no YouTube há um vídeo sobre as 3 tonalidades básicas para folhas na pintura em tela. E isso é muito interessante porque nem sempre as folhas vão ser verdes, né? Geralmente elas podem adquirir uma tonalidade mais amarelada ou mais avermelhada, às vezes até um tanto azulada, puxando pro turquesa, certo? E lá você tem essa noção, para você não ter que ficar sempre preso a essa composição de sépia, verde inglês, verde Vessier e branco, certo? Então, dê uma olhada lá, porque, inclusive, essa combinação com o terra de siena também está lá. Continuando aqui, eu usei essas tonalidades mais claras com o terra de siena e o amarelo indiano para dar essa característica mais quente, dar uma quebrada nessa frieza aqui da minha tela. Sempre movimentando o pincel. Agora sim é a hora de você ter aquele insight com relação ao que a gente fez aqui nas folhinhas, nas pétalas das orquídeas. Você pode vir contornando aqui, ó, com cores mais claras. Como que eu fiz isso? Marquei o meio dela e vim puxando para fora naquela direção, naquele movimento de V. Certo? Olha aqui, ó. Essas pinceladinhas aqui que formam as nervuras, elas têm esse formato de V. Então, não deixe que ela fique um negócio reto, né? Ó, isso aqui, não. Incline mais a sua pincelada. Esse contorno aqui também vai dar um pouco mais, vai ressaltar a largura da sua folha. Pode trazer pinceladas de fora para dentro também.
E agora eu venho aqui dando a luz final. Como eu fiz essa dobra, girando o meu pincel, começando com uma pincelada com ele de lado assim, né, reto, e vou engrossando, apertando mais o pincel e girando ao mesmo tempo. Pratique na paleta. Maravilha, vamos aqui para o próximo. Terra de siena queimada, amarelo indiano. Aqui vou marcar também a pontinha dele, as laterais. É um leve contorno, você veja que ele é tracejado, esse contorno. Essa aqui de baixo também ela estava bem verde, agora já resolvi deixar ela mais quente, mais amarelada. Então a tua pincelada sai firme do meio, com uma leve puxadinha que vai sumindo. Perceberam? É uma pincelada que não chega até o final, até a borda da folha. Já vou fazer aquele contorno, aqui aquela curvinha. E venho puxando do centro, depois de já ter feito a divisória aqui. Amarelo indiano, terra de siena queimada e branco. Ah, outra coisa é que o oposto também pode acontecer. Eu não preciso usar essas pinceladas de nervuras só com cores claras. Podem ser tons escuros também. Como aqui que eu estou usando sépia com terra de siena. Tanto de fora para dentro, como de dentro para fora.
É normal que nas primeiras vezes que você for aplicar essa técnica, você se sinta um pouco de mau jeito, dependendo da posição da folha. Aí, eu vou girar a tela aqui para ficar mais fácil. Não faça isso, porque senão você sempre vai ter que ficar apegado a colocar a tela numa posição para pintar exatamente a folha, ou só nessa posição, ou só nessa daqui, certo? Então, eu só sei pintar a folha quando ela tá assim de pezinho. Pratique e as outras posições também ficarão fáceis para você. Para finalizar, vamos trazer essa folha aqui. Essas duas aqui, elas estão no lado mais escuro da tela, certo? Então, por mais que elas tenham que ser mais escuras que as demais, ainda assim eu vou colocar pontos de luz mais vibrantes para que elas se destaquem. E aqui então eu vou manter esse escuro dessa folha. Com sépia, escurecendo principalmente o meio dela. Perfeito. Vamos terminar então os cabinhos agora. As sombras. Use olhinho, meu santo, senão não vai deslizar o pincel, mas nem a pau. Você precisa que ele deslize para que a sua pincelada fique fina. E você não precisa fazer esses cabinhos com um pincel tão grande. Vamos usar um pincel menor aqui. Vamos usar um pincel menor então. Cadê a claridade desses cabinhos? Não vamos esquecer dela. Óleo de linhaça, diluente.
Já vou aproveitar aqui para dar esse acabamento final nas minhas orquídeas. Com traços firmes. Uma vez só já basta, uma pincelada. Aqui vamos para esses cabinhos dos nossos lírios. Esse cabinho é dessa folha. Pinceladas longas e contínuas. E aqui nós unimos também esse lírio a essa folha. Aqui eu vou fazer mais algumas folhas por trás das flores. Para dar mais volume, para dar mais informação lá atrás. Agora vamos clarear esses caules aqui dos lírios com um pouco de branco misturado àquela cor que foi usada no fundo. Essas aqui são tonalidades bem terrosas ou derivadas das cores do fundo, que vão só remeter a folhas mais esfumadas, mais longe, ok? Mais transparentes com relação ao fundo, mais distantes com relação às que estão aqui que a gente quer destacar.
Agora eu tô indo para os últimos caules. Então essas sujeirinhas do seu pincel vão servir sim para você fazer esses acabamentos mais sutis atrás das flores. Que é algo até que você pode fazer antes de tudo. Antes de começar a trabalhar com a parte da frente, com as flores, com as folhas. Você percebe que aqui eu estou misturando toda essa cor verde com um pouco de terra, com um pouco de amarelo indiano, sépia e branco que se originou aqui depois que eu trabalhei com as folhas. Mesma coisa, essas pétalazinhas aqui é a mesma técnica das dobras. Firmo o pincel, giro ele, começando com uma pincelada fina, engrossando e terminando fina. Uma pincelada longa e contínua. Esse acabamento com esses ramos mais avermelhados, você pode inserir no final também na sua tela, em qualquer floral em que você queira preencher um pouco mais o fundo. Eu estou usando terra de siena queimada, branco e um pouquinho de amarelo indiano. Sépia, só para dar alguma sombra. Agora é a hora das sombras. Eu vou fazer sombras azuladas aqui no chão.
deixei as sombras para o final, na minha tela, porque ela é bem empírica, né? Eu comecei fazendo primeiro as flores e depois as folhas, justamente para ficar mais fácil de você acompanhar e treinar. Mas essa parte da sombra, ela pode e deve ser feita pelo menos a parte em que você sabe que será sombreada. Por exemplo, aqui onde já tinha hortênsias, pode ser sombreada já de início. Essa sombra também pode ter um pouco de roxo. O roxo é a sombra natural do amarelo. Violeta, terra de siena, violeta, sépia e diluente. Aqui vamos marcando bem essas sombras. Eu uso também o azul hortênsia. Para contornar essas sombras. Tendo finalizado os nossos últimos retoques de sombra e luz, contornando os lírios, a qualquer retoque final que você tenha que ter feito, eu vou passar para vocês um elemento que é muito comum nos florais e que eu particularmente não deixo de colocar nas minhas telas, que são as gotinhas de orvalho. Vou colocar aqui uma gotinha na folha. Primeiro a sombra. Lembre-se, primeiro a sombra, sempre. Fiz o contorno dela. E aqui tem um outro jeitinho de fazer. Também fiz a sombra dela com essa sombra reproduzida na gota. E aqui também é a sombra reproduzida na gota.
Limpo bem meu pincel. O branco está puro e o fundo está molhado. Contorna. Esfuma ali dentro, esfuma esse branco ali. E agora os últimos toques. Preste muita atenção, que são pinceladas bem sutis, que fazem todo o trabalho. Aqui de novo. Perceba que eu preciso trabalhar com o fundo molhado. Ele precisa aparecer a cor do fundo. Já temos 2 gotinhas. Mais uma aqui. Sempre tendo em mente a tonalidade daquilo que você está, naquilo em que você está colocando a gota, porque aqui num lírio você não poderia usar um sépia para sombrear, né? Então eu vou usar o azul hortênsia, que já é a sombra natural desse meu lírio. Fiz a sombra, fiz o reflexo da sombra na gota, fiz a sombra, fiz o reflexo da sombra, limpei meu pincel, vamos fazer com branco puro. Todas as flores, a técnica do orvalho, das gotas de orvalho. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha se saído bem. Está finalizada a nossa obra de flores. Aqui temos uma infinidade de técnicas em que você pode aperfeiçoar para usar em outras flores similares a essa. Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou quiser mais dicas, informações, deixa seus comentários aí, envia suas dúvidas para mim. No meu canal no YouTube você também tem mais dicas onde você pode tirar mais algumas das suas dúvidas, não só sobre florais, mas sobre outras técnicas também. Mas principalmente aquele videozinho específico sobre as tonalidades das folhas, ok? Vejo você na nossa próxima aula.